Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A gente erra, gente. A gente é falho, a gente toma uma decisão errada que leva a gente para um caminho, que a gente toma outra decisão que vai indo e vai indo e vai indo e vai indo. Porque até mesmo a decisão, a nossa lógica foi contaminada pelo pecado. As nossas emoções foi contaminada pelo pecado. Não existe uma única área que está de boa, tranquila. Essa área aqui, ó, não foi, viu? Essa área que não está contaminada pelo pecado, essa área que está. Não existe. Então a nossa lógica, a nossa tomada de decisão, tudo a gente precisa usar Cristo. Vou tomar decisão? Cristo. Lógica, Cristo. Emoção, Cristo. Eu trouxe até um outro aqui ponto que é a área emocional. Então tem como a gente. É a carne, o pecado, que não eu, mas o pecado, ou não eu, mas Cristo. Na emoção. Citei o exemplo na maneira de pensar, você pensa, tomada de decisões, agora citei o emocional. Mesma coisa. Existem as minhas emoções contaminadas pelo pecado, existem as emoções que Cristo gera em mim. E a gente tem que viver nesse sentido, nesse ponto. Não eu, mas Cristo em mim. A gente tem que. Em todas as áreas, gente. A área, maneira de pensar. Não eu, Cristo. Emocional. Não eu, Cristo. Tudo que eu vou citar aqui hoje, não eu. Não a carne que está em mim. Não a natureza pecaminosa guiando, gerando. Mas Cristo em mim. A gente tem que batalhar para isso. E vocês sabem como que chega nesse nível? Todos vocês sabem. Comunhão, gente. Oração, leitura, jejum, buscar Deus. Aí não vai ser mais você, mas Cristo que vive em você. A gente tem que entender, eu já vou para outra área. Por exemplo, sentimentos, emoções guiando a sua vida, direcionando a sua vida, não é a vontade de Deus. Então, é a carne guiando a sua vida. Sinto uma emoção, aquela emoção me guia, me direciona, eu ajo, está certo essa palavra? Eu ajo de acordo com a minha emoção? Errado. Eu não tenho que agir de acordo com o que eu estou sentindo. Por isso que a gente sempre tem que lembrar desse versículo. Ter ele no coração, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque se não foi isso, é Romanos 7:17. Se não foi isso, Cristo vive em mim, é Romanos 7:20. Portanto, não sou eu que faz o errado, mas o pecado que habita em mim. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sei o que faz, mas o pecado, guiando, direcionando, que habita em mim, levando a minha vida. Então, a gente tem que entender que Gálatas 2:20, não sou eu, Cristo vive em mim, é o que o cristão deve viver. Não é você, Cristo em você. Cristo em você. Aonde? Emocional, acabei de citar. Aonde? Maneira de pensar. Aonde? Vou citar mais um exemplo. Área espiritual. Como assim área espiritual? Tem como. Gente, até o que Deus criou, até o que Deus nos deu. Lembra que eu falei de entrar em contato? É como se Deus fala o seguinte: ó, eu preparei a oração. Você vai orar e você vai ter um momento de intimidade, um momento de comunhão, um momento de conexão comigo. Tremendo oração, amém? Igual leitura, jejum, tremendo, beleza. Só que lembra que eu falei, ou entre em contato com a sua natureza pecaminosa, ou entre em contato com o Espírito. Se entrar em contato com a natureza pecaminosa, acabou. Como assim acabou? Vou dar um exemplo. De tudo, oração, leitura, jejum, pregação, dá para dar um exemplo de tudo. Deus criou a pregação, ó, você vai pregar, faça o ID. Lindo, maravilhoso. Deus criou, mandou fazer. Aí entrou em contato com a carne. O que acontece? Algo performático. Não, aqui, ó, a gente foca na performance.
Gente, a palavra é o seguinte, é a verdade. Eu oro, Deus me guia, me direciona. Li, falei, Espírito Santo falou teu coração, o Espírito Santo vai te transformar. Aí a pessoa já quer Não, porque eu tenho que fazer, sabe, algo performático. O evangelho não é performático, gente, sabe? Não tô falando que você não tem que orar, vir aqui, orar para pregar, pedir para Deus uma palavra, fazer o melhor para Ele. Não tô falando que você não tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Mas se entra em contato com o Espírito, você vai fazer com a intenção certa. Se entra em contato com a carne, você vai fazer com a intenção errada. Performático. Eu vou pregar aqui para bonito assim, para vocês me verem, vocês me olharem, a internet me vê e vê que eu falo palavras difíceis e sabe, sabe, olhando para algo humano, uma recompensa humana, vocês me olharem com um tipo de admiração, ou cara, meu Deus, esse homem entende. O evangelho não é performance. Vocês conseguiram me entender, né? Vocês conseguiram entender, né? Uma linha tênue. Eu não tô falando que vocês não têm que orar para pregar, pedir palavra para Deus. Não tô falando que você não deve fazer isso, você deve fazer isso. Mas sempre olhando para Ele. Então ele fala, ó, pregue. Se eu olho para Ele, teve contato com o Espírito. Se eu olho para o homem, se eu olho para mim, contato com a carne. Não, vou fazer assim, ó, porque, sabe, as pessoas vão me olhar, vão me admirar. O certo é quem tá pregando não querer nada de vocês. Vocês podem me dar? Cristo me deu a vida eterna, eu falo isso com toda a humildade do mundo, tá, gente? Tipo assim, o que que é comparado, o que que um homem pode fazer por um outro homem? O que Cristo fez por nós? Vocês conseguiram entender a diferença da recompensa? O que Cristo fez por cada um de nós, o que eu não posso fazer pelo Silvano, algo maior do que Cristo fez por ele. Então, por exemplo, eu tô aqui, quero, sabe, performance para eu receber alguma coisa dele, admiração, um olhar. Isso não gera, sabe? Vocês conseguiram entender? Então, oração, mesma coisa. Tô orando. Nossa, eu tô orando pra caramba. Contato com a carne. Não existe isso. Tenho certeza que eu oro mais que o Lucas, hein? Tenho certeza absoluta que eu oro, ó, 3 vezes mais. Contato com a carne. Oração não é bom? Deus criou e falou, filho, ore. Pode ter contato com o Espírito. Não, eu vou orar por quê? Para ter intimidade com o Pai. Ou ter contato com a carne. Caramba, se eu orar mais um pouco, eu vejo Cristo. Vocês conseguiram entender? Até mesmo que Deus criou. Ou entra em contato com a carne, ou entra em contato com o espírito. Entrou em contato com a carne, contaminou. Eu leio a palavra para quê? Não, para ter conhecimento, para eu conseguir debater. Ou eu leio a palavra para poder pregar. Não é nenhum nem outro. Eu leio para ser íntimo, para ter a mente de Cristo, minha vida transformada. Leio a palavra, eu vou mudar. Eu tenho que mudar. A mente, o coração, o caráter, tudo eu leio para ser íntimo, entender Cristo, viver com Cristo, caminhar com Cristo. Teve contato, a palavra teve contato com o Espírito. Agora, se teve contato com a carne, não, eu leio para eu saber mais que o Silvano. Eu leio para eu poder pregar, ou eu leio para. Você entendeu? Então, até mesmo aquilo que Deus criou, a gente tem que. Tá, Deus deu oração. Qual a intenção? Qual o motivo? Eu não quero que a carne, sabe? Eu não quero que a minha natureza, eu não quero que o pecado que é em mim acabe com isso, estrague isso. Não quero que a carne, o pecado que habita em mim estrague a maneira de pensar. Eu não quero que o pecado, a natureza pecaminosa que habita em mim estrague as emoções, estrague a oração. Tem como orar errado, tem como orar, ler, jejuar, tudo tem como se fazer errado. Entrou em contato com o que dentro de você? Vocês conseguiram entender? Entrou em contato com o espírito ou entrou em contato com a sua carne? Se entrou em contato com a sua carne, você pode orar, ler, jejuar, fazer o que você quiser. Tudo errado. A intenção é errada. Vocês conseguiram entender? Jejuar. Alguém pega um. Fazendo favor? Jejuar. Valeu, obrigado. Jejuar da maneira certa e jejuar da maneira errada. Da mesma maneira. Contato com o espírito. Por que que eu jejuo? Para matar minha carne. Para Cristo viver em mim. Agora não, eu jejuo como se fosse uma moeda de troca. Eu faço e recebo. Você entendeu? Até mesmo o jejum que Deus nos deu, a gente consegue estragar. Isso que eu quero falar para você hoje. A gente consegue estragar tudo, gente. Maneira de pensar, emoção, até coisas espirituais, mandamentos, tudo a gente consegue estragar. Não eu, mas o pecado que habita em mim. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa natureza pecaminosa, não ficar com medo, mas mudar. Não eu, Cristo vive em mim. A gente tem que mudar. E eu vou continuar aqui. Falei sobre
a sua maneira de pensar, são a área mental. Falei sobre a área espiritual. Obrigado. Obrigado.